Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos falar da segunda praga, que agora vai ser a infestação das rãs. Ontem nós falamos da primeira praga, que foi o sangue que feriu o Nilo. E com isso morreram todos os peixes, não é? E não só feriu o Nilo, mas também todos os adjacentes, até mesmo os lagos. Mas eu falei especialmente o Nilo, porque o Nilo é sagrado para o egípcio, né? Quando a gente estuda a história, a gente vê a importância do rio Nilo para aquela comunidade, para aquele local. E quando o Nilo ele fica infestado de sangue, consequentemente os peixes morrem. E eles veneravam os peixes, eles acreditavam que no Nilo residia um deus da fertilidade, que dava vida e fazia os peixes, né, procriarem. E esse deus que habitava ali no rio Nilo era o Rapi. Então, quando o sangue surge no Nilo e morre os peixes, isso já começa a assustar todo o povo egípcio. E agora nós vamos ter a segunda praga, né? Que também vai ferir os rios, porque vai ser de lá que vão surgir as rãs, e não eram poucas, veja só. Então, disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me cultue. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em grande quantidade, que subirão, entrarão na tua casa, no teu quarto, subirão na tua cama, entrará na casa dos teus subordinados, de todo o povo. Vai encontrar rã até nos fornos e nas tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados. Depois, o Senhor disse a Moisés: mandarão estender a mão com a vara sobre os rios e sobre os canais e sobre os açudes para fazer subir as rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram as rãs, cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre toda a terra do Egito. Então nós vimos que na primeira praga os magos também imitaram através do ocultismo. E agora a segunda praga do mesmo jeito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, apesar dos magos conseguirem produzir rãs, né, fazerem também rãs subir, eles não conseguiram fazer as rãs retornarem para o rio, ou seja, não resolveu o problema. As rãs infestaram todo o Egito e isso fez com que Faraó amolecesse um pouquinho o seu coração. E Moisés disse a Faraó: terás a honra de escolher quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e da tua casa, de modo que fiques somente no rio? E Faraó respondeu: amanhã. E Moisés disse: será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, da tua casa, dos teus subordinados, do teu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que trouxe sobre a terra do faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Mas bem do faraó, que houver um alívio. Sabe o que aconteceu? Endureceu o coração e não atendeu àquilo que o Senhor
e não se atentou, né, àquilo que o Senhor havia falado, né. Então, ou seja, ele não cumpriu com a parte dele naquele compromisso. Então, o Senhor disse a Faraó: "Manda Arão estender a vara e ferir o pó da terra". Então, as 2 primeiras pragas nós tivemos sobre a água, agora será sobre a terra. E agora vai ser a terceira praga, que é a de piolhos. E essa praga aqui, né, enquanto a primeira praga era ali uma afronta ao deus da fertilidade, que era o deus Rape, a segunda praga, que era as rãs, eles também consideravam as rãs sagradas, né? Então tinha uma deusa que ela tinha a cabeça no formato de uma cabeça de uma rã. Então, para eles, essa deusa, ela estava irada, né? Essa deusa era Egete, e ela tinha a cabeça de rã. Então, nós já tivemos duas afrontas, duas entidades, né? Dois deuses dos egípcios. E agora, a terceira praga vai ser a praga dos piolhos, isso mesmo, né? Então, nós vamos ver que a praga do piolho vai afrontar o deus Tote, que para eles era o deus da criação, o deus que tinha o conhecimento e a sabedoria e toda a arte de magia. E aí você vai ver que se os sábios de lá puderam imitar as 2 primeiras pragas, essa terceira não vai acontecer isso. Veja só. Então o Senhor disse a Moisés: mandarão estender e ferir com pó da terra, para que se transforme em piolhos. Isso mesmo, por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra. E surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra transformou-se em piolho. E toda a terra do Egito sofreu com isso. Os magos tentaram fazer o mesmo por meio do seu ocultismo, para produzirem piolho, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam os homens e os animais. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e ele não os atendeu, como o Senhor havia falado. Então, temos agora a quarta praga, que são o quê? As moscas. Então, não bastasse os piolhos, agora o Senhor disse mais a Moisés: levanta-te bem cedo e vai ao encontro de Faraó. Ele estará junto às águas e diz: assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me cultue, porque se não deixares o povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo, as casas dos egípcios e até o chão em que pisa ficarão cheios de enxames de mosca. Pense só. Quando eu olho aqui essas pragas aqui, eu lembro de quando eu era criança e quando a gente pegava piolho na escola. Era um coça-coça, não é? E esse piolho se proliferava, não é? Lá em casa nós éramos 5, imagine, né? Um passava o piolho para o outro, minha mãe ficava doidinha tentando matar esses piolhos e passa aqueles pente fino e coloca coisa no. Agora não, agora a gente tem shampoo, a gente tem comprimidinho, né, que você dá para criança. Naquela época não, então as mães faziam um malabarismo para tirar o piolho da cabeça da gente. Como a gente sofria com aqueles coça-coça, né? Imagine aqui, o infestamento de piolho. Não bastasse isso, veio as moscas. Aqui em casa, eu fico agoniada. Quando chega, por exemplo, essa época de chuva e vem as moscas, a gente começa a fazer algumas coisas, né, para tentar afastar as moscas. Quando a gente vai fazer churrasco, então, as moscas, né, vêm uma chamando a outra. Imagine aqui o Egito infestado por mosca. Mas naqueles dias, o que aconteceu? A terra de Gozém não tinha mosca. Era isso mesmo. Então ali na quarta praga, Deus fez eles verem nitidamente, né, que
Essa maldição, essa praga era somente contra eles. Os hebreus não sofriam com as moscas, e assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Esse milagre acontecerá amanhã, e o Senhor assim fez. Grande enxame de mosca entrarem na casa de Faraó, na casa do seu subordinado e por toda a terra do Egito, né? Então o Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus aqui nesta terra. E Moisés respondeu: Isso não poderá ser feito, sim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificamos, que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Temos que ir o caminho de 3 dias no deserto adentro para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Então Faraó disse: Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deves ir muito longe, e vocês devem orar por mim. Moisés respondeu: Ao sair da tua presença orarei ao Senhor, para que amanhã estes enxames de moscas se afastem de Faraó, né? Mas Faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo ir e de oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Mas Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés e afastou os enxames de mosca de Faraó e dos seus subordinados e do seu povo. E não ficou nem sequer uma mosca. Oh, Deus poderoso esse, não é? Mas Faraó endureceu o coração. Pois bem, mais uma vez, não deixou o povo ir. E aí nós vamos ter a quinta praga, que aí vai ser sobre os animais. Isso mesmo, né? Uma peste sobre os animais. Depois disso, já é o capítulo 9, falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e disse-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o povo ir para que me cultue, porque se recusares, deixa ir, insistindo em impedi-lo, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre o cavalo, o jumento, o camelo, os bois, as ovelhas, haverá peste terrível. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isso nesta manhã. No dia seguinte, o Senhor fez, e morreu todo o gado do Egito. É, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. E Faraó mandou verificar se de fato o gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração dele, você pensa que amoleceu? O coração dele se endureceu e ele não deixou ir. Por fim, temos a sexta praga. A sexta praga são feridas que infeccionou, né? Não bastava estar ferida, ela infeccionou. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: Pegai um punhado de cinza do forno e Moisés espalhará para o alto diante de Faraó, e ela se transformar num pó fino sobre toda a terra do Egito. E aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens, no gado, sobre toda a terra do Egito, né? E isso vai acontecer. Os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa dos tumores que ainda estava sobre os magos, sobre os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, pois é, e este não atendeu o que o Senhor havia falado a Moisés. E aí nós vamos ter mais ameaças de Deus, isso mesmo. Então disse a Moisés: Levanta-te bem cedo e vai ao encontro de Faraó e diz assim: O Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me cultue, do contrário, desta vez enviarei pragas contra ti, contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibais que não há outro semelhante a mim na terra. E se agora eu tiver estendido a mão e ferido a ti o teu povo com pestes,
tu terias sido eliminado da terra, mas na verdade, para isso te mantive com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, enviarei chuva de pedra, tão forte como nunca houve no Egito. E essa chuva cairá sobre o homem, animal que se acharem no campo, e não se abrigarem, todos estes morrerão. E aí nós vamos ver que conforme a palavra do Senhor, né, tudo isso aconteceu. A sétima praga vai ser aqui, então, a chuva de pedras, né? Que vai atingir toda a terra do Egito. Então, imagina que não é só o animal aqui que vai perecer, as plantas do campo, toda a plantação vai ser afetada, né? O Senhor mandou trovões e pedras e raios que caíram sobre a terra, né? Então, você está vendo aqui a dimensão, já estávamos, né, num verdadeiro estado de calamidade, a terra do Egito. E mesmo assim, Faraó continua com o coração endurecido. E o que aprendemos em tudo isso? Que o coração endurecido traz maldição, afasta a bênção de Deus. O Egito era abençoado, por quê? Porque ali existia o povo de Deus. Mas o coração endurecido de Faraó atrai sobre o Egito cada vez mais pestes, mais pragas, e não era só o povo que sofria, os animais, as plantações, a terra, do pequeno ao grande, do rico ao pobre, sofreram por consequência de um coração endurecido, né? Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: dessa vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai por nós. Basta de trovões, de chuva, de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir. Não ficareis mais aqui. E Moisés lhe respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, estenderei a mão ao Senhor e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedra, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti, aos teus subordinados, que ainda não temeis ao Senhor, o linho e a cevada se perderão, porque a cevada lá estava na espiga e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não se perderá, porque ainda não havia crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença de Faraó, e estendeu a mão, e o Senhor cessou-se, os trovões e as pedras, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E aí, com isso, nós vamos ver que quando o Faraó viu que as chuvas de pedra e os trovões haviam cessado, continuou a pecar, com o coração endurecido, tanto ele como os subordinados dele. Assim, o coração do Faraó se endureceu e não deixou que os israelitas partissem. Pois bem, capítulo 10, depois disso, o Senhor falou a Moisés: vai a Faraó, pois o coração dele continua duro, coração dos seus subordinados também, né? Para manifestar estes meus sinais por meio dele, para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixar o povo ir, amanhã trarei gafanhotos sobre todo o território. E aí eles vão comer todo o resto, né, que escapou, que sobrou da chuva de pedra. Comerão toda a árvore que cresce no campo, encherão as tuas casas, a casa do povo, do subordinado, vai ser gafanhoto para tudo quanto é lado, né? E aí nós vamos ver que aqui o
próprio subordinado, vão dizer, ó. Então os subordinados do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma armadilha contra nós? Deixa aí os homens para que cultuem ao Senhor Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está sendo destruído? Por isso Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele disse: cultuai ao Senhor vosso Deus, mas quem irá? E Moisés respondeu: temos que ir com todos os jovens, idosos, sim, temos que ir com os nossos filhos, com as nossas filhas, com o nosso rebanho, com tudo. Então Faraó disse: esteja mesmo o Senhor convosco, que eu vos deixarei ir com as vossas crianças, sem dúvida. A vossa intenção não são boas. Não será assim. Vós, os homens, pode ir cultuar ao Senhor, pois foi isso que me pediste. E assim eles foram expulsos da presença de Faraó. Ou seja, eles queriam permitir que apenas os homens fossem. Mulheres, crianças, né? Ficassem, rebanho ficassem, né? Então era uma segurança que Faraó tinha, né? De reter o povo. Então o Senhor disse a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a mão na terra e eles venham sobre ela e coma todas as plantas da terra. E foi isso que aconteceu. Moisés ordenou e gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território, né? Diz que tudo ficou até escuro de tanto gafanhoto que se voava. E comeram toda a planta da terra, o fruto da árvore, tudo aquilo que sobrou das chuvas de pedras, né? E aí ele, mais uma vez, Faraó manda chamar Moisés na presença de Arão e lhe diz: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço, perdoai os meus pecados, somente mais uma vez, e orai ao Senhor vosso Deus para que se afaste de mim esta praga mortal. Este aqui é o nosso versículo do nosso devocional diário. É isso mesmo, devocional para te manter pertinho do Pai, para te levar um pouco mais profundo. Então lá, esse também está gravado, né? E você pode assistir também aqui no YouTube, no canal Priorizando a Palavra de Deus, lá no Short. E aí você vai ver um pouquinho mais profundo, a gente traz a interpretação destes versículos, que são os versículos do dia. E aí nós vamos ver que essa verdade aqui nos fala muito nos dias de hoje, porque quantas pessoas, quando estão em meio às dificuldades da vida, correm para Deus, vão à igreja, fazem promessas, fazem, falam, né? Tentam de todas as formas atrair a atenção de Deus para quê? Para se livrar daquele problema. Mas tão logo o problema vai embora, a enfermidade é curada ou o emprego é chegado, logo essas pessoas se esquecem de Deus. Isso é mais natural, é mais frequente do que naquela época. Aquela época, né? Claro, aqui nós temos a figura de Faraó, mas normalmente as pessoas tinham muito mais reverência e cumpriam com aquilo que prometiam a Deus, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas prometem, mas não cumprem com o seu voto diante de Deus. Pense só. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e um vento fortíssimo que se levantou e levou os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto no território do Egito. E o Senhor endureceu o coração de Faraó para esses não deixar o povo de Israel ir, né? Então o Senhor vai dizer mais uma vez a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas. Então, a nona praga sobre o Egito é um tempo de trevas. E essa escuridão foi tão grande que eles não viam nada, saíam
antecipando as coisas que vinham pela frente. Ninguém conseguia enxergar nada, ninguém se movia do seu lugar durante 3 dias. Pense só, quando falta energia na nossa casa, não é? A gente já liga uma vela e fica naquela agonia esperando a energia voltar, pois lá 3 dias de densa escuridão. Mas havia luz lá na habitação dos israelitas. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide, cultuai ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, mas não podeis levar convosco as vossas crianças. Mas podeis levar. Então, ou seja, agora pode ir os homens, as mulheres, as crianças, mas o gado fica. Toda a propriedade de vocês vai ficar aqui. E Moisés, porém, disse: Tu também deves nos dar sacrifício de holocausto, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e o nosso gado também irá conosco, não ficará nenhum casco. Em outras versões, nenhuma unha ficará aqui no Egito, pois usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus, pois não sabemos com que cultuaremos ao Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e não permitiu que os israelitas partissem. Então Faraó disse a Moisés: Sai da minha presença, toma cuidado para eu não rever o teu rosto, pois no dia em que te vir o teu rosto de novo, tu vais morrer. E Moisés respondeu: Disseste bem, nunca mais verás o meu rosto. Então, aqui, hoje, nós tivemos 9 pragas. Mesmo assim, o Egito está uma confusão, uma destruição. Em detrimento disso, nós vemos um coração de um faraó totalmente endurecido. Amanhã nós teremos a 10ª praga e, enfim, a liberação do povo. Mas haverá toda uma preparação para essa ida. E amanhã nós temos muitas novidades. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, a ter sempre um coração rendido ao Senhor. Um coração contrito e quebrantado, porque sabemos que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.